Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos tratando nesses últimos domingos sobre mordomia cristã. Pelo menos uma vez por ano, a gente trata desta matéria para que a gente nunca esqueça daquilo que nós somos e a quem nós servimos. E hoje nós vamos ler um versículo da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 23, versículo 23, que é um texto bem conhecido. Mateus 23, 23 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade ou a fé. Devíeis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Vamos orar? Pai, nós te damos graças por estes momentos preciosos que temos passado na tua casa de oração, estudando a tua palavra na escola bíblica. E neste momento, quando a igreja se reúne numa celebração a ti, o Deus Todo-Poderoso, Senhor das nossas vidas, e nós nos reunimos aqui para dizer que tu és importante para nós, e a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E agora, Senhor, quando estamos diante da tua palavra, precisamos de uma iluminação especial do Senhor. Que o Senhor nos oriente na tua palavra para que nós não erremos, para que andemos em novidade de vida, fazendo aquilo que agrada ao teu coração. Portanto, nós te pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã e nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando um pastor resolve falar de dízimo na igreja, alguns irmãos já ficam com o pelo eriçado, assim. Uma vez uma ovelha me disse que quando um pastor fala de dízimo, ele duvida da espiritualidade dele. Então, talvez por isso, pastores têm evitado falar desse assunto, que causa constrangimento na igreja. As pessoas não gostam de ouvir, se sentem constrangidas. Parece que o pastor está querendo que se arrecade mais, talvez esteja preocupado com o seu salário. E aí os pastores deixam de falar do assunto que é bíblico, que está na sua santa palavra, que é o método de Deus, que é o modelo de Deus para o sustento da sua casa, a sua igreja. Mas eu quero dar razão aos irmãos que se sentem assim, por alguns motivos, por causa de excessos, não é? Eu tenho que concordar com alguns irmãos quando eles ficam assustados da forma como se utiliza, muitos pastores e pregadores se utilizam do púlpito para trazer culpa, para manipular, para trazer textos que a Bíblia não nos ensina. E às vezes a gente fica numa situação muito difícil quando a gente vai falar desse assunto, né? Se você usa, por exemplo, as redes sociais para tratar do assunto, você vai ouvir coisas assim: Pastor Hamilton, eu admiro muito o senhor, mas nesta matéria o senhor é um herege, o senhor é um apóstata, o senhor é um Edir Macedo da vida, por causa destes excessos, né? Por exemplo, se você ligar a televisão, em algum programa evangélico, você vai ver gente dizendo assim: contribua, quanto mais você der para a obra, mais Deus vai lhe abençoar, não é? Ou então, compre uma lasquinha da cruz de Cristo. Alguém disse que se fôssemos guardar todas essas lascas da cruz de Cristo, dava para construir a arca de Noé.
E pregadores que usam a água do Rio Jordão, compre a água do Rio Jordão, já estão vendendo até tijolo ungido para construir o novo templo de Jerusalém. Então, os crentes que não estudam as Escrituras, que não vêm para a escola bíblica dominical, que não examinam os textos sagrados, são manipulados mesmo, se sentem culpados, e esses pregadores conseguem arrancar o último tostão que você, aliás, não tem mais tostão, o último real que você tem no seu bolso. Então, eu tenho que dar razão a esses irmãos que se sentem constrangidos a isso. Mas nós não podemos deixar de falar daquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque um assunto nos traz determinado constrangimento. Então, ao longo da minha vida pastoral, eu tenho ouvido muita gente dizer que não é uma pessoa dizimista e apresenta as suas razões. E uma delas, eu podia passar amanhã falando de muitas razões que as pessoas se utilizam, mas elas, eu me lembrando assim, eu posso colocar para os irmãos. Uma delas é que o dízimo é da lei de Moisés. E se é da lei de Moisés, quando Cristo morreu na cruz, ele aboliu a lei de Moisés, a lei cerimonial. Nós não estamos debaixo da lei cerimonial, nós estamos debaixo da graça. Então nós não devemos ser dizimistas, porque dízimo é da lei. Olha, isso é um equívoco. Porque quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, nem existia a lei de Moisés ainda. É claro que o dízimo foi incorporado, foi inserido na lei de Moisés. E você vai encontrar a respeito do dízimo no Pentateuco, nos 5 livros da lei. Você vai ouvir falar de dízimos, vai ler sobre dízimos nos livros históricos do Velho Testamento. Você vai ouvir falar, vai ler sobre dízimos nos livros poéticos, nos salmos, nos profetas. Agora, o dízimo é um tema escasso no Novo Testamento. Isto é uma verdade. Mas por que é um tema escasso no Novo Testamento? Por uma única razão. É porque como nós vivemos em novidade de vida, nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. O dízimo deve ser para o cristão um ponto de partida. Anotem esta expressão. O dízimo é, para aquele que vive debaixo da graça, um ponto de partida. Um dos argumentos que eu ouço também, e não posso concordar com ele, é quando se utiliza daquela palavra de Paulo aos Coríntios, quando ele diz assim, e nós utilizamos muito este versículo no momento de dedicação dos dízimos e ofertas, né? Quando o pastor diz assim, na hora da dedicação, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Os irmãos sabem, vamos lá. Cada um contribua segundo propôs no seu, não por tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aí você diz assim, pastor, está aí, ó, Novo Testamento não diz que eu tenho que trazer dízimo, diz que eu tenho que trazer aquilo que eu propus no meu coração. Então eu propus no meu coração dar R$1 para o Senhor. Ou então você diz assim, eu não propus no meu coração. Não é? Olha só. Ou então diz assim, eu não senti alegria hoje para contribuir. Eu não sinto alegria, eu não me senti à vontade para contribuir. Olha que coisa interessante, né? Mas no Novo Testamento, nós vamos aprender com Paulo, nós vamos aprender com Jesus, que o dízimo é algo que deve ser um ponto de partida na nossa vida. O Senhor Jesus disse no Sermão da Montanha, que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum nós entraremos no reino dos céus, né? Uma outra pessoa diz assim, a Bíblia diz que com maldição sois amaldiçoados, e a pessoa diz assim, mas Jesus, quando morreu na cruz, levou sobre si toda a maldição, então não há mais maldição na minha vida, se eu deixar de ser dizimista. Mas a maldição é aquela maldição condenatória. Os pecados que nós cometemos na nossa vida cristã, nós vamos
pagar por eles, nós vamos arcar com as consequências deles. Isso não quer dizer que nós perdemos a nossa salvação, mas nós vamos arcar. É a lei da semeadura. Olha, se você passou a vida inteira nas drogas e você se converte, aquelas drogas vão afetar a sua vida. Se você passou a vida inteira fazendo coisas agredindo o seu corpo e você se converte, quando você se converte, não significa dizer que as consequências dos seus atos não vão acompanhar você. A sua salvação está assegurada, mas você pode arcar com as consequências dos seus atos. Então, meus irmãos, o que é o dízimo na nossa vida? O que é que deve ser para nós? O que é que deve nos motivar? Primeiro, que não é um meio de a liderança pressionar para levantar os recursos financeiros na vida da igreja. Porque assim que o aperto financeiro passar, a gente volta a estaca zero. Não pode ser isso. Não é uma forma, não é uma exigência legal. Nós contribuímos por amor a Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. Quando nós nos convertemos, Jesus passa a ser Senhor da nossa vida. Tudo é dele, não é? Tudo é dele. Alguém diz assim, no Novo Testamento, 100% é de Jesus. É verdade, no Velho também. Porque no Velho Testamento a gente lê, minha é a prata, meu é o ouro, tudo é meu, diz o Senhor. Na realidade nós somos mordomos. E o Senhor coloca 90% da nossa renda à nossa disposição para nós cuidarmos, zelarmos, aplicarmos com sabedoria. Mas aquilo que não nos pertence, nós precisamos devolver. É errada aquela expressão que diz assim, eu dou o meu dízimo. Você não pode dar aquilo que não é seu. Você só pode dar aquilo que é seu. Aquilo que não é seu, você não pode dar, você devolve, você entrega. A gente só pode dar, repito, aquilo que é nosso. Dízimo não me pertence. Aliás, tinha uma atriz na Rede Globo, tinha um programa humorístico, que ela dizia assim, isso não te pertence mais. Dízimo não nos pertence, não é nosso. Nós não podemos lidar com ele, nós precisamos devolver a quem pertence. Dízimo também não é um meio de exibir status, nem granjear prestígio na igreja. O dízimo é equitativo, ele é democrático, ele é justo. Por que ele é democrático? Porque todos podem participar. Todos podem participar. Ele é equitativo porque nós damos na medida do percentual dos nossos rendimentos. Aquele que ganha 100 mil reais por mês e devolve seu dízimo, entrega ao Senhor 10 mil reais de dízimo, diante de Deus, ele é igual àquele que recebe um salário mínimo de 900 e poucos reais e entrega seu dízimo de 90 e poucos reais. Ninguém é maior e mais importante na igreja pelo quantum, pelo valor que devolve ao Senhor, porque não é seu aquele dinheiro. Agora, a minha experiência pastoral me ensina que são dizimistas fiéis as pessoas mais humildes, mais pobres da igreja. Os ricos geralmente não são dizimistas, porque é mais fácil entregar ao Senhor 90 reais do que 10 mil reais. Não é verdade? A gente começa a levantar questionamentos sobre isso. Então, meus irmãos, não há outro método. Nós poderíamos dizer assim, a igreja, vamos fazer uma promoção aqui. A partir de hoje, os irmãos não precisam ser dizimistas. O dízimo vai ser 5% do seu salário. Nós não temos autoridade do Senhor para isso. O que a palavra de Deus nos ensina é trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Trazer à casa. Eu não vou administrar os dízimos, aquilo que não me pertence. Não, eu vou dar aos pobres, eu vou construir uma casa, eu vou mandar para a obra missionária. Não, eu não tenho essa autoridade para administrar o dízimo. A palavra de Deus diz trazer à casa do Senhor. E o Senhor Jesus disse aos fariseus que eram dizimistas fiéis. Olha só, quando o apóstolo Paulo se converteu, ele era um fariseu. E o apóstolo Paulo dizimava da hortelã, do endro, do cominho, as coisas mínimas. Ele havia aprendido sobre isso. Mas ele aprendeu na sua conversão
sobre a graça de dar, de sermos generosos para a obra do Senhor. Lá no Velho Testamento o profeta diz assim: para que haja mantimento na minha casa. A casa do Senhor, a lâmpada não pode apagar. A obra não pode parar por falta de recursos, para que haja mantimento na minha casa. O dízimo também não é um meio de o crente pagar para outros testemunharem em seu lugar. Eu não posso ir pregar o evangelho no exterior, eu não sou um missionário, mas eu posso pagar para alguém fazer essa obra. Não, a gente é dizimista, mas a gente continua fazendo a nossa obra. Esta semana, irmãos, eu fiquei muito impactado com uma mensagem que eu ouvi pela internet, de uma igreja que eu não conhecia. Aqui na igreja tem umas irmãs que vieram de El Salvador. Eu até perguntei para elas se elas conheciam essa igreja. Eu posso até indicar, os irmãos procurem lá na internet. O nome da igreja é Igreja Elim, ou a Igreja de Elim. E aí eu me lembrei que Elim é o contrário de Mara, né? Que os israelitas chegaram em um determinado lugar que as águas eram amargas. Aí eles deram o nome de Mara, amarga. Mas aí depois encontraram um lugar onde havia muitas palmeiras, muita água, e eles deram o nome de Elim. Aí eu associei o nome Elim, lugar aprazível. Há uma igreja em El Salvador, que o nome é Elim. Depois os irmãos vão lá. Tem um jovem pastor que Deus está usando esse pastor para fazer uma obra extraordinária naquele lugar. E ouvindo a mensagem, uma coisa me chamou a atenção. A igreja dele já tem 73 igrejas organizadas nos Estados Unidos. E já há tantas igrejas na Europa também. Então ele estava explicando, e isso me impressionou muito. Ele estava explicando como é que a igreja dele começou essa obra dessas igrejas. Ele disse na pregação: a igreja de El Salvador não investiu um centavo para organizar estas igrejas. O que foi que aconteceu? O que aconteceu é que aquela igreja trabalhava e trabalha com células. E os crentes estavam acostumados a servir nas células. E eu queria encorajar os irmãos a participarem de uma célula na igreja. A igreja precisa desse momento. E aqueles irmãos que trabalhavam na célula, que eram da célula, o país de El Salvador enfrentou uma guerra civil. E mais de 2 milhões de pessoas tiveram que fugir do país. E muitos deles eram membros dessas células. Foram para os Estados Unidos, foram para a Europa. E quando chegaram nos Estados Unidos, começaram a frequentar aquelas igrejas tradicionais. E sentavam no banco, assim como os irmãos estão sentados. E aí eles não tinham o que fazer, ficavam lá ouvindo o pastor, aquela igreja acostumada que o pastor faz tudo, que o pastor ganha almas, que o pastor tem que pregar, tem que ensinar, que o pastor tem que ir à frente de tudo. Então eles ficaram incomodados com aquilo, não se ajustaram àquele tipo de igreja. Então o que cada um deles fez? Abriu uma célula no seu apartamento. Começaram a convidar os vizinhos. E dentro de pouco tempo, tinha 5 células, 10 células. E quando chegaram, digamos assim, a 20 células, eles alugaram um lugar, um espaço, e começaram uma igreja. A igreja de El Salvador, pastores de lá, foram aos Estados Unidos e perceberam que ali tinha uma igreja, e ordenaram aqueles líderes, pastores, e hoje são 73 igrejas nesses moldes. E ele disse: e a igreja de El Salvador não investiu um centavo, porque aqueles irmãos aprenderam que na igreja nós somos chamados a servir, a ser mordomos, a sermos dizimistas fiéis. E se nós somos dizimistas fiéis, e se nós somos mordomos do Senhor, e se nós servimos ao Senhor com amor, nós não vamos ficar sentados no banco da igreja, nós vamos nos levantar, nós vamos fazer algo para aquele e por aquele que nos amou e morreu por nós na cruz do Calvário. Como é que nós fazemos a obra missionária?
Nós mandamos alguém para o seminário, ele faz logo lá um curso de missões transculturais, então ele precisa conhecer essas coisas. Não, essa igreja não fez nada disso. Os irmãos começaram a fazer o trabalho que aprenderam a fazer servindo ao Senhor. Meus irmãos, nós somos chamados a servir. E a igreja não faz a sua obra se a gente tem a noção, a percepção correta de que o Senhor é o Senhor da igreja, é o nosso Senhor, e Ele não aboliu os dízimos. Esse é o método de Deus para a sua igreja. O Novo Testamento não aboliu os dízimos, Ele ratificou, Ele confirmou. O Senhor Jesus Cristo disse aos fariseus: vocês devem continuar dizimando, mas vocês devem praticar a justiça, a misericórdia, a fé. Vocês devem fazer as duas coisas, não é uma coisa, você faz uma coisa e não faz a outra. Todos nós precisamos ser dizimistas fiéis. Esse é o método de Deus para a sua igreja. Não é método de Deus para a sua igreja outra coisa que não seja dízimo e oferta. E no Novo Testamento, você é dizimista e você é ofertante. Muita gente diz assim: eu não sou dizimista, mas eu sou ofertante. É muito prático ser ofertante. É muito cômodo ser ofertante. Mas o Senhor nos conclama a ser dizimistas fiéis, porque esse é o método de Deus. Dízimo, portanto, é 10% da nossa renda. Dízimo é graça. Dízimo é forma de adoração. É um reconhecimento expresso de que aceitamos o senhorio de Jesus na nossa vida. E ele é um indicador do termômetro da vida espiritual da igreja. Meus irmãos, a apostasia, a sonegação dos dízimos seguia a apostasia. Mas quando os israelitas entenderam que precisavam cumprir o que o Senhor determinava, seguia-se os avivamentos. E é assim que é na história da igreja cristã. Nós precisamos ser bons mordomos, fazer as coisas que Deus espera que nós façamos. E façamos não por obrigação, não por constrangimento, porque estão pegando no nosso pé, porque a igreja está precisando levantar recursos, ou eu preciso barganhar com Deus, se eu entregar eu vou ser abençoado. Não é nada disso. Nós entregamos como um reconhecimento da nossa forma de adoração, reconhecimento de que Jesus é Senhor da nossa vida, e tudo que eu sou e tudo que eu tenho pertencem a Ele. Então, cada membro desta igreja precisa entender isso. Os pastores desta igreja, pelo menos este pastor, não tem nenhum constrangimento em falar deste assunto. O pastor dessa igreja nunca ensinou a essa igreja a fazer de outra forma. O pastor dessa igreja nunca ensinou os irmãos a, se não entregarem, vocês não vão receber bênção. Entregue seu carro, entregue seu apartamento, entregue tudo. Você pode até fazer isso, se você quiser um dia, mas porque o Senhor está motivando o seu coração. Mas quando nós aprendemos que dízimo é o ponto de partida, e a partir daí eu posso entregar com coração generoso aquilo que eu sou, expressão do meu amor, da minha gratidão pelo que o Senhor fez por mim, é claro que eu serei abençoado, é claro que a igreja será abençoada. E muitas vidas serão abençoadas por causa da sua fidelidade. A liberalidade nos dízimos segue os avivamentos, mas a sonegação dos dízimos segue a apostasia. Eu não quero estar no meio de um povo apóstata, eu quero estar no meio de um povo abençoado, que as mãos do Senhor estão estendidas para trazer paz e prosperidade. Deus abençoe os irmãos e que Deus nos ajude a ser cada dia mais fiéis a Ele e à sua palavra. Amém.